Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Sombra News, o seu resumo a respeito das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube aqui no canal Sombra Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Temos muitos assuntos nessa edição aqui do Sombra News. Vamos falar aí das dívidas da Era Leco, a forma de pagamento do São Paulo em relação ao jogador Benítez, que veio do Vasco da Gama, vinculado ao Independiente. Tem nova gerente internacional do São Paulo na área, renovação do Luan e muitos outros assuntos para você aqui. E também, estava esquecendo, hein? O possível reforço do zagueiro Sabino dos Santos junto ao São Paulo, tá bom? Tudo isso e muito mais você acompanha agora no nosso canal Sombra News. Começando, vamos falar a respeito das dívidas da Era Leco, né? Em recente entrevista ao canal do Jorge Nicola, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele disse que temos muitas dívidas, inclusive enumerou algumas delas, como, por exemplo, o São Paulo deve 12 milhões de reais para o Daniel Alves em direitos de imagem. 12 milhões de reais. O São Paulo ainda deve pagamentos ao Dínamo de Kiev em relação à contratação do jogador Tietê. Temos grana devendo lá para o Dínamo de Kiev. E não para por aí. Mais dívidas da Era Leco na contabilidade do São Paulo. O São Paulo também deve uma grana, o Casares não disse os valores, mas também ainda deve dinheiro pela contratação do Pablo junto ao Atlético Paranaense. Lembrando que, de acordo com o Júlio Casares, o Dínamo já protestou na FIFA e o Atlético Paranaense também já protestou aqui na esfera brasileira. Temos que tomar muito cuidado e a nova gestão tem que, de alguma maneira, resolver essas dívidas, renegociar formas de pagamento, valores, para não acabar sendo vitimado por um transfer ban, que a gente vê bem aí o estrago que pode acontecer, como está acontecendo com o Santos, impedido de fazer novas contratações. Ainda falando a respeito de Daniel Alves, o Júlio Casares tem só elogios ao Daniel Alves, diz que ele é muito importante dentro do contexto do elenco de São Paulo, uma grande liderança, né? Vê a importância dentro do contexto atual do São Paulo Futebol Clube, com a direção do Crespo, a presença então do Daniel Alves. Falou até em possível renovação de contrato com o Daniel Alves, mas dentro daquilo que seria um modelo ideal para o São Paulo, com aquilo que o São Paulo poderia. Naturalmente, jamais o São Paulo poderia propor uma renovação nos valores atuais, ainda mais com pandemia, com receitas tão curtas. O São Paulo que hoje não tem patrocínio master na camisa, o São Paulo que, assim como os outros clubes, também não tem o dinheiro da renda de ingressos, né? Então, esse é o nosso primeiro assunto aqui do Sombra News, as dívidas do São Paulo, maldição da Era Leco, vai perdurar ainda por um tempo, muita grana o São Paulo devendo na praça. Aliás, no todo, falam em torno de 600 milhões de reais. Nosso segundo assunto nessa edição é a respeito da forma de pagamento, né? Como que o Vasco liberou o Benítez para o São Paulo? O São Paulo pagou uma grana para o Independiente, cerca de 300 mil dólares, ainda que parcelado. Aí o Vasco, para liberar o Benítez para o São Paulo, o Vasco queria um jogador, por empréstimo. Parece que ninguém lá dentro do elenco de São Paulo quis jogar no Vasco da Gama, ou aqueles que tem lá não agradam ao Vasco. Lembro que o Boia não quis ir, né? E não sei se outro jogador também não teria topado ir para o Vasco da Gama. Então, como que ficou? O Vasco tem um crédito de 300 mil reais com o São Paulo. Até o fim de 2022, se o Vasco não utilizar esse crédito, né, em formato de alguma negociação, por exemplo, vamos supor que o São Paulo empresta um jogador para o Vasco, então o Vasco, por exemplo, vamos supor que o São Paulo emprestasse um jogador para o Vasco, e esse jogador ganhasse 300 mil reais por mês. Por exemplo, o primeiro mês seria pago pelo São Paulo, porque o Vasco tem um crédito de 300 mil reais. Se não houver nenhuma negociação até o fim de 2022, a partir de 2023, então o São Paulo vai ter que quitar 300 mil reais em dinheiro para o Vasco. É aquela coisa, né? Os valores envolvidos aí, tanto no empréstimo quanto pela cessão do jogador pelo Vasco, não são grandes valores, né? Mas se o jogador vier e produzir, a gente vai poder dizer que foi um grande negócio a contratação do Benítez. Vamos aguardar.
quem viu o futebol dele pelo Vasco da Gama acredita que se trata de um bom jogador. Não excelente, mas um bom jogador. Fica incógnita só pela parte física do atleta, não é mesmo? Vamos torcer, inclusive, para o preparador físico do São Paulo conseguir dar um jeito aí no Benítez, uma vez que eles já trabalharam juntos no Independiente há anos atrás. Terceiro assunto da nossa sessão de hoje aqui do Sombra News é a renovação de contrato do Luan. O Luan ele já tinha um contrato até que relativamente aí, com um bom prazo até o fim de 2022. Ganhou aumento salarial, a multa foi reajustada para 50 milhões de euros e agora o Luan fica no São Paulo, pelo menos o contrato vai até agora o final de 2023, o bom volante Luan, que dizem talvez não seja o titular na equipe do Crespo, porque o Crespo tem preferência por ter um primeiro volante com mais velocidade e mais qualidade na saída de bola. Isso não significa que o Luan não seja um bom marcador. No meu entender, o Luan ele precisa ganhar um pouquinho mais de arranque, um pouquinho mais de velocidade, né? Mas o Luan, então, que está no São Paulo desde os 11 anos de idade, São Paulino de coração, o Luan, então, teve renovação de contrato e agora sua multa vai para 50 milhões de euros. Vocês concordam? Fez bem o São Paulo em estender o contrato do Luan? Vá lá nos comentários aí do nosso canal, comente aqui as nossas notícias. Se você curte as nossas transmissões, você gosta desses informativos aqui do Sombra News, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no canal Sombra Tricolor e compartilhe com seus amigos tricolores. Quarta notícia de hoje é a respeito do jogador Sabino. De acordo com o Jorge Nicola, no dia de hoje, né, dia 24, houve uma reunião entre dirigentes do São Paulo e representantes do jogador. Qual seria a proposta na mesa? Seria a seguinte, que o jogador viria para o São Paulo, mas ele não abre mão de receber 1 milhão de luvas, 200 mil reais de salário inicialmente, com gatilhos anuais que poderiam levar até 280 mil reais, mais uma comissão para os representantes do jogador, para os empresários do jogador. Muito bem. Outra informação para consolidar essa aqui. Segundo o jornalista Ademir Quintino, que trabalha comigo na Rádio Energia 97 FM de São Paulo, o Ademir Quintino, que é um profundo conhecedor das coisas do Santos, ele confirma que há negociação entre Sabino e São Paulo, mas diz que o São Paulo já tem os números em mão, mas pediu para dar resposta até o próximo sábado, dia 27 de março. São Paulo pediu esse prazo para responder sobre a negociação até o dia 27 de março. O que ainda não está muito claro é se o Santos vai liberar o jogador só em troca do São Paulo pagar os salários do jogador, comissões e luvas, se isso será um empréstimo ou se ele virá com os direitos em definitivo. Isso é que ainda não está claro. Não está claro também, inclusive, se o Santos topa realmente liberar o jogador. Mas que há uma negociação entre os representantes, Sabino e o São Paulo. Aliás, o Sabino, que os scouts mostram que em desempenho individual, ele foi melhor até que os jogadores do São Paulo no último campeonato brasileiro. Quem viu o Sabino, inclusive o Ademir Quintino, santista roxo, profundo conhecedor, diz que se trata de um bom zagueiro, seria o zagueiro canhoto que o Crespo quer muito para melhorar a saída de bola, um cara que tenha uma boa postura defensiva, que saiba sair bem pelo lado esquerdo do campo na defesa do São Paulo. Agora o papo é grana da Libertadores. Sabe quanto? São Paulo que já entra na fase de grupos. Se o São Paulo for campeão da Libertadores, ou qualquer um que entre na fase de grupos e for campeão da Libertadores, vai levar o equivalente hoje, de acordo com o câmbio, a 124 milhões de reais. Porque o prêmio do campeão somado às suas fases, da fase de grupos até a final, é ao redor de 22 milhões 550 mil dólares. O São Paulo, que já está na primeira fase, né, na fase de grupos, ele vai ganhar 1 milhão de dólares por mando de jogo. Tem 3 mandos, então São Paulo, só por participar da primeira fase, esperamos que passe da primeira, vá para oitavas, quartas e chegue até a final, mas só por participar da primeira fase, que para mim é fase de grupos, né? Tem gente que fala que a primeira fase é a pré. Muito bem, só essa fase de grupos significam 3 milhões de dólares, o equivalente aí por volta de entre 15 e 16 milhões de reais, né? 15 e 16 milhões de reais dá para pagar
um pouco mais que um mês de salários no São Paulo, como está inflacionada a folha do São Paulo. São Paulo que tem um dilema, né? Porque o São Paulo ele precisa se desfazer de jogadores e, ao mesmo tempo, trazer jogadores. Já está trazendo vários, 5 ou 6 jogadores já chegando ao São Paulo. Isso faz com que, inicialmente, a folha de pagamento do São Paulo fique um pouco mais inflacionada e não reduzida como promessa de campanha. Mas o que se espera é que, no decorrer do ano, o São Paulo consiga, então, se desfazer de vários jogadores, que estão, inclusive, aí por empréstimo ou negociando direitos econômicos, e consiga realmente enxugar, no mínimo, 10% da sua folha de pagamento. Precisa ver, inclusive, se com a extensão dessa pandemia, que não para, né, e com os poucos cuidados que são tomados no Brasil, se essa extensão da pandemia não vai fazer com que o São Paulo tenha que aumentar um pouco mais a economia na folha de pagamento, além dos 10%, então, previstos. E ainda falando de grana, mais uma pessoa, mais uma profissional foi contratada agora para o São Paulo. Temos uma nova gerente na área internacional. Depois, São Paulo criou um departamento internacional e contratou uma gerente agora, chamada Camila Prando. Ela é formada em relações internacionais pela Universidade de Estocolmo, chegou a jogar futebol feminino também na Suécia, é poliglota e, segundo o Júlio Casares, ela vem para melhorar o grau de relacionamento e captação de dinheiro no exterior, né? Não só uma questão de melhorar a imagem do São Paulo, uma imagem de credibilidade que certamente está arranhada, como também tentar buscar dinheiro no exterior. Quando se fala muito em dinheiro e em exterior, a gente lembra de grandes marcas, marcas internacionais, e aí a gente não pode esquecer que talvez a principal meta da Camila Prando seja, a longo prazo, conseguir um patrocinador para o naming rights do estádio do Morumbi. Então, boa sorte para Camila, sucesso para ela, tem boa formação, né? Esperamos, então, que não seja apenas uma contratação, mas que seja uma pessoa que traga realizações. O São Paulo precisa muito de bons profissionais aí. O São Paulo que foi realmente muito maltratado na última gestão, nas últimas gestões, o São Paulo vinha sendo muito maltratado. Espero que realmente, de fato, né, não sejam apenas confetes e sejam realizações da nova gestão do Júlio Casares. Boa sorte para o São Paulo, porque sorte para o São Paulo significa sorte para a torcida. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Sombra Tricolor. Estamos encerrando mais um Sombra News. Se você curtiu aqui as nossas notícias, os nossos resumos, as informações, os nossos comentários, comente também aqui no vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e recomende aos seus amigos são paulinos. Voltamos a qualquer momento com mais Sombra News.